O livro escondido, a relação dos White e outros adventistas com os livros apócrifos do Antigo Testamento. Aqui a palavra apócrifos significa escondidos, né? Oculto, como Jesus falou que o tesouro está escondido, tem que cavar, né? Então, com o passar do tempo, a palavra apócrifo ganhou uma conotação de falsificado. Porém, a etimologia, a origem da palavra é oculto, escondido. Tem até a ver com a palavra apocalipse, porque apocalipse é revelação de algo que estava escondido, né? Inclusive, são parênteses, Lutero também não gostava de Apocalipse, 2 Pedro, que faz alusão a Enoque, Judas, Tiago, já é bem conhecido isso, esses últimos livros. E tinha suspeita de ser apócrifo, mas finalmente permaneceu na Bíblia, graças a Deus. A certa altura, Tiago White e Uriah Smith, numa revista, endossaram publicamente os apócrifos como contendo muita luz e instrução. Olha aqui a citação. Com relação aos apócrifos, consideramos parte deles como contendo muita luz e instrução. Se nos pedissem para especificar, deveríamos mencionar 2 Esdras, Sabedoria de Salomão e 1 Macabeus. São os livros que ele mais recomendou, né? A igreja, com o passar dos anos, foi relegando os apócrifos, você vai ver aqui nesse e-book, para o canto escondido, né? Especialmente por causa de constrangimento, o mundo evangélico também, né, rejeitava, então melhor não usar, porque senão o que vão dizer da gente? Constrangimento. Você vai ver isso aqui nesse livro, mas Ellen White tem artigos de revistas adventistas de 2002, chamados 66 livros ou 84, uma coisa assim. E eles então também rejeitam os apócrifos, basicamente, né, dizendo que não é certeza se Ellen White quis dizer isso ou aquilo, mas acontece o seguinte, em 2014, agora, faz poucos anos, lá em San Antônio, foi anunciado publicamente, mas não se deu muita notoriedade. Pessoal, novos manuscritos, foi liberado muitos manuscritos que estavam ocultos até então. A justificativa, por que só em 2014 que a igreja liberou centenas de manuscritos, é que tinha informações quentes, assim, delicadas, e que, então, pessoas envolvendo nomes. Mas eu me pergunto, por que então não colocavam simplesmente a primeira letra nesse nome, né? Enfim, o fato é que um dos manuscritos que foi liberado foi o manuscrito 5 de 1849, aonde diz, olha, White pegando a grande Bíblia contendo os apócrifos, ela diz assim, pura e imaculada, uma parte dela é consumida, santa, santa, ande com cuidado, pessoa tentada. A palavra de Deus, tome-a, prenda por muito tempo em seu coração. Falando aqui para Marion Stower, né? Prenda em seu coração, pura e não adulterada. Que lindo, meu sangue, meu sangue. Então ela falou, uma parte da palavra é consumida, porém tudo é imaculada. Filhos da desobediência, reprovados, reprovados, tua palavra, tua palavra, tua palavra. Uma parte dela é queimada sem adulteração. Uma parte do livro oculto. Uma parte dela é queimada. Aqueles que pisarem maldosamente esse remanescente, ou seja, esse remanescente, parte do livro oculto, pensariam que estão prestando serviço a Deus. Por quê? Porque eles são levados cativos por Satanás à sua vontade. Gente, olha que forte isso. Quem pisa maldosamente esse remanescente, essa parte do livro escondido, é porque são levados cativos por Satanás à sua vontade. Livro escondido é lançado fora. Amarre-o ao coração, amarre-o, 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 colocando a Bíblia em Oswald Stoward. Não deixe que suas páginas sejam fechadas. Leia-o cuidadosamente. Não deixe que suas páginas sejam fechadas. Leia-o. Ellen White recomendando ler os apócrifos. Armadilhas serão cercadas por todos os lados. Pegue a verdade estreita. Straight truth.
prenda ao coração, prenda ao coração, prenda ao coração, para que não seja tudo expulso. Nesse manuscrito aparecem vários erros de ortografia, então provavelmente aqui, em vez de ser let everything, que tudo seja expulso, a melhor tradução seria, que combina também, seria lest, é só um S que falta ali, para não ser que, né, tudo seja expulso. Ela tinha medo que, rejeitando uma parte da Bíblia, a palavra de Deus, ou seja, os apócrifos, poderia acontecer de outras partes da Bíblia também serem rejeitados, o que finalmente não aconteceu. Talvez ele estava pensando em Apocalipse ou em Daniel, né, partes assim, porque uma parte de Daniel também já foi rejeitada, uma parte de Esther, fazem parte dos apócrifos, enfim. Então, você vê que em 2014 só que surgiu esse manuscrito ao público e que se ficou sabendo, não, esse livro escondido, que ela disse em outro manuscrito, que são os apócrifos, vi que os apócrifos são um livro escondido e que os sábios dos últimos dias devem entendê-lo, ela viu positivamente. Ou seja, para nós, adventistas, seguidores do Congresso MV, conservadores, é isso que importa. Se a profetisa fala alguma coisa a favor ou contra, não tanto a posição da igreja. Porque isso nós sabemos que a igreja geralmente vai mais em direção ao Egito, infelizmente, do que em direção a Canaã. Não foi só a primeira edição da King James que teve os apócrifos e que então eles, né, vieram a si e então tiraram. Não, por mais ou menos 200 anos, ou seja, a metade da vida da King James até hoje, ficou lá os apócrifos, de 1611 até 1800 e pouco, quase 200 anos, permaneceram os apócrifos na King James. E então foram tiradas. Será que, em vez de dizer que a Sociedade Bíblica Inglesa, seguindo o mesmo padrão, começa bem, mas depois vai se comprometendo, né? Esses compromissos com o mundo, e aí vai seguindo esse padrão que nós já vimos de começar bem, começar como um cavalo branco, mas aí ir se corrompendo, infelizmente. As sociedades bíblicas também têm outras adulterações que já foram inserindo, mas por 200 anos permaneceu a King James com os apócrifos. Teve um rápido retorno dos apócrifos enquanto Ellen White vivia, porque é verdade que depois desse início aí do Adventismo, 1849 50, ela não mencionou mais a palavra apócrifos. Porém, esse e-book aqui prova que ela continuou fazendo alusões ou até mesmo citações dos apócrifos, né? Então isso é muito notável. Bom, Deus abençoe e um bom sábado.